casa pensando em terminar. Ninguém promete amar, planejando destruir tudo depois. Mas o tempo, quando não é cuidado, corrói. E o que antes era amor virou guerra dentro de casa. A gente não percebe quando começa a perder o outro. Só percebe quando já não resta quase nada. E foi assim que eu perdi a minha família, sem perceber. 8 anos de história jogados no chão, palavras que feriam mais que favas, horários frios dentro da mesma casa, silêncios mais altos que qualquer grito. A gente já não se reconhecia. Só restava cansaço entre nós. As brigas viraram rotina diária, qualquer coisa era motivo pra explodir. O respeito foi morrendo aos poucos e ninguém tentou salvar. Era como assistir um incêndio sem vontade de apagar. A gente se perdeu no meio do orgulho e da dor, e o amor que prometemos já não existia mais. A traição foi o golpe final. O que restava de confiança morreu ali. Não tinha mais como olhar nos olhos sem lembrar da ferida aberta. Era como viver com alguém que já não era mais bem. Papéis de divórcio assinados como sentença de morte do que fomos. Cada assinatura um pedaço rasgado daquilo que um dia chamamos de lar. E eu achei que ali tudo tinha acabado. A gente se perdeu no meio do orgulho e da dor, e o amor que prometemos já não existia mais. Eu me tornei alguém que eu não reconhecia, cheio de orgulho, vazio por dentro, sempre certo nas discussões, mas completamente errado da vida. Eu achava que vencer era ter razão, mas eu só estava perdendo tudo. E no meio desse caos todo eu achei que não tinha mais volta, que algumas coisas simplesmente acabam, que histórias assim não se restauram, sem saber que Deus já ainda estava vendo tudo. A gente se perdeu no meio do orgulho e da dor, e o amor que prometemos já não existia mais. Eu achava que era o fim, que nada mais podia ser reconstruído. Mas foi exatamente nesse ponto, quando tudo já estava destruído, que alguém me fez um convite que eu quase recusei. Nem todo milagre começa com fé. Às vezes começa com resistência, com cansaço, com indiferença, com coração endurecido. Eu não estava buscando Deus,
Eu só estava tentando sobreviver ao caos que eu mesmo criei. E ainda assim, Ele me alcançou. Era só mais um dia comum, trabalho, silêncio, mente pesada, carregando tudo por dentro, sem querer falar com ninguém. Eu já tinha me fechado pra qualquer mudança. Um colega me chamou de lado, disse: vem comigo nesse encontro. Eu nem quis saber direito, já pensei em recusar na hora. Casais, igreja, Deus, Nada disso fazia sentido pra mim. Eu não queria ir, eu não queria sentir, eu só queria seguir do jeito que eu estava. Ele insistiu mais uma vez, disse que não ia me fazer mal, que eu não tinha nada a perder. Mas eu já tinha perdido tudo ainda assim. Sem motivo claro, eu aceitei. Fui sozinho e contrariado, sem expectativa nenhuma. Entrei naquele lugar fechado, com o coração mais fechado ainda. Só queria que aquilo acabasse rápido e voltar pra minha vida vazia. Eu não queria ir, eu não queria sentir, eu só queria seguir do jeito que eu estava. Começaram os testemunhos, casais contando suas histórias, coisas muito piores que a minha. Traições, dores, destruição e ainda assim estavam ali, restaurados. Aquilo começou a me incomodar, porque quebrava tudo que eu acreditava. Eu dizia que não tinha mais solução, mas ali eu vi o contrário. E algo dentro de mim começou a se mexer. Eu não queria ir, mas algo começou a quedar dentro de mim, sem eu entender. Uma voz silenciosa dizia que se ainda houver esperança, mas meu orgulho, na minha dureza do conto, eu feri quem eu dizia amar. E pela primeira vez eu parei de me defender. O peso caiu sobre mim, mas não era condenação, era consciência. Era como se Deus dissesse: agora você está vendo, e eu não consegui resistir. Eu não queria quebrar, mas meu coração cedeu, e tudo que eu escondia veio agora ali. Eu chorei como nunca chorei, sem vergonha, sem controle. Não era só tristeza, era arrependimento, era perceber o que eu fiz com aquilo que Deus me deu. Ali eu entendi uma coisa: eu não era só vítima, eu também era responsável pela destruição que vivi. E naquele momento algo mudou dentro
de anos, arrependimento verdadeiro e uma decisão que mudaria toda a minha história. Pedir perdão não é fácil, ainda mais quando o orgulho foi o que destruiu tudo. Eu não queria voltar, eu não tinha esse direito. Eu só precisava reconhecer o que eu fiz, sem desculpas, sem justificativas, só verdade. E foi isso que eu decidi fazer. Saí daquele encontro diferente, mas com um peso no coração. Não era culpa vazia, era consciência real. Eu sabia o que precisava fazer, mesmo sem saber o resultado. Eu pensei em desistir, em deixar tudo como estava, mas algo dentro de mim dizia: você precisa consertar isso, não pra voltar atrás, mas pra fazer o certo. Eu só queria pedir perdão, sem esperar nada em troca, sem tentar reconstruir, só reconhecer meu erro. Eu fui até onde ela estava, com medo, mas decidido. Cada passo parecia pesado, como se o passado inteiro pesasse. Eu não sabia como ela reagiria, mas eu precisava ir. Quando ela abriu a porta, o silêncio falou por mais. Eu não tinha mais raiva, só cansaço e dor. Olhar pra ela daquele jeito quebrou algo dentro de mim. Eu só queria pedir perdão, sem esperar nada em troca, sem tentar reconstruir, só reconhecer meu erro. Eu não tentei me explicar, não tentei me defender. Eu só disse: eu irei com você. Eu destruí o que a gente tinha. Me perdoa. Minha voz falhou no meu, as lágrimas vieram sem controle. Não era orgulho falando, era o coração quebrado. Pela primeira vez eu estava sendo verdadeiro. Eu só queria pedir perdão, sem esperar nada em troca, sem tentar reconstruir, só reconhecer meu erro. Ela ficou em silêncio, mas os olhos começaram a encher. Não era grito nem acusação, era dor sendo tocada. Algo que estava endurecido começou a quebrar. Eu vi lágrimas caindo, e aquilo me atingiu mais forte, porque eu entendi naquele momento o quanto eu tinha ferido. Não era só sobre mim,
tudo que destruir. Eu só queria perdão, sem esperar nada em troca, sem tentar reconstruir, só reconhecer meu erro. Eu não fui aquela para voltar, eu fui para consertar o que eu quebrei. Mas naquele momento algo começou a ser reconstruído, não pela nossa força, mas por algo que ainda viria. A restauração não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando dois corações decidem se render. Ainda havia dor, ainda havia feridas abertas, mas agora havia algo diferente entre nós. Não era mais orgulho contra orgulho, era Deus entrando onde antes só existia conflito. E isso muda tudo. Depois daquele dia, nada voltou a ser como antes. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo começou. Um espaço que antes era guerra, agora estava sendo tocado por Deus. Ela aceitou caminhar comigo, não como antes, mas diferente. Ainda havia distância, mas já não havia rejeição. Era como reconstruir algo com muito cuidado. Deus começou a entrar onde a dor dominava, e pouco a pouco tudo começou a mudar. Começamos a ir à igreja juntos, sentados lado a lado em silêncio, sem saber muito o que fazer, mas dispostos a tentar. Era estranho, mas necessário. Era o começo de algo novo. A palavra começou a nos confrontar, mostrar que realmente éramos não só o que o outro fez, mas o que existia dentro de nós. E aquilo doía, mas também curava. Começaram a aparecer, mas agora para serem tratadas, não escondidas, não ignoradas, mas colocadas diante de Deus. E Ele foi ensinando como curar de verdade. Aprendemos sobre perdão, não como sentimento, mas como decisão. Mesmo quando ainda dói, mesmo quando ainda lembra, a gente escolhia perdoar. Começou a entrar onde a dor dominava, e tudo começou a mudar. As cópias do divórcio ainda existiam como lembrança
esperança do fim, mas agora já não representavam mais aquilo que estávamos vivendo, porque Deus estava escrevendo uma nova história. Um dia, juntos, olhamos para aqueles papéis e decidimos rasgar não só o documento, mas tudo que ele representava. Ali, escolhemos recomeçar. Construímos sozinhos, nós aprendemos a depender. E quando Deus entra no que foi quebrado, Ele não apenas conserta, Ele transforma em algo mais forte. E o que parecia impossível estava só começando a florescer. O tempo passou, mas não levou o milagre embora. O que Deus começa, Ele sustenta. Nós não somos mais os mesmos de antes. Aquela história que quase terminou se tornou um testemunho vivo. E hoje nós vivemos aquilo que um dia parecia impossível. Já não somos aquele casal perdido dentro da própria dor. Hoje existe paz na casa, onde antes só havia guerra. Deus reconstruiu tudo do jeito que a gente nunca conseguiu. 15 anos se passaram e cada dia carrega graça. Não foi perfeito, mas foi real. Crescemos, aprendemos, permanecemos. O amor voltou a existir, mas agora mais forte. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Ele reconstruiu vai permanecer. Nossos filhos já não choram, agora vivem em um lar de paz. O que antes era trauma virou segurança. E ver isso hoje é parte da nossa cura. Aquele papel rasgado virou símbolo de milagre. O que era fim declarado se tornou recomeço real. E toda vez que lembramos, a gente entende o que Deus fez. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Ele reconstruiu vai permanecer. Aprendemos que amar, ajudando outras famílias. Falamos com autoridade, não de teoria, mas de vida, porque nós já estivemos no lugar onde eles estão. Hoje nosso lar tem presença, não só rotina. Existe Deus no meio, existe propósito em tudo, e isso sustenta.
muito além do sentimento. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Ele reconstruiu vai permanecer. Às vezes lembramos do passado, não com dor, mas com gratidão. Porque se não fosse aquele fundo, talvez nunca encontraríamos Deus. E aquilo que parecia plegente virou direção. Hoje nosso lar tem presença, não só rotina. Existe Deus no meio, existe propósito em tudo, e isso sustenta muito além do sentimento. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Ele reconstruiu vai permanecer. Se alguém olhar de fora, talvez nem imagine o que já vivemos um dia, mas nós sabemos. E por isso damos glória por cada detalhe. O fim não chegou, porque Deus decidiu intervir. E quando Ele entra na história, nada termina igual. Hoje somos prova viva de que restauração existe. O que Deus restaurou, ninguém pode destruir. O que Ele reconstruiu vai permanecer. Hoje eu entendo o que está escrito em João 2:1: Rosei os anos que foram consumidos. Isso significa que Deus não apenas cura, Ele devolve o que parecia perdido. Ele não apaga um passado, mas transforma em testemunho. Se Ele fez isso com a gente, Ele ainda pode fazer com você. Existe um tipo de dor que não aparece nas fotos, não é percebido nas reuniões de família e não é compreendido nem por quem está mais perto. É a dor que vai destruindo o relacionamento por dentro, lentamente, até que duas pessoas que um dia prometeram se amar passam a viver como estranhos. Foi assim nessa história, e talvez seja assim com quem está ouvindo agora. O amor não acabou de uma vez, ele foi sendo sufocado pelo orgulho, pelas palavras duras, pela falta de perdão e pelas escolhas erradas. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E muitas vezes são as palavras liberadas dentro de casa que vão matando o que Deus uniu. O problema não começa no divórcio, começa quando o coração se fecha. E quando o coração se fecha, o orgulho assume o controle. Cada um passa a querer ter razão, mas ninguém quer restaurar. E é nesse lugar que muitos casamentos morrem antes mesmo de terminarem oficialmente. A traição, nesse contexto, não é apenas um ato, mas o resultado de um coração já distante de Deus. Porque quando nos afastamos da presença de Deus, nos tornamos vulneráveis às decisões que destroem tudo ao nosso redor. Como está escrito em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E quando seguimos apenas o que sentimos, sem Deus, acabamos ferindo quem mais amamos. Mas essa história revela algo poderoso.
Deus não entra apenas em histórias perfeitas, Ele entra em cenários destruídos. Mesmo com papéis de divórcio assinados, mesmo com casas separadas, mesmo com filhos feridos emocionalmente, Deus ainda estava presente, porque o Senhor não desiste quando o homem desiste. A Bíblia declara em Lamentações 3:22 e tira as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Isso significa que enquanto há vida, ainda há possibilidade de restauração. O ponto de virada não começou com a esposa, nem com o casamento. Começou com o coração quebrantado diante de Deus. Isso mostra que a presença de Deus precisa ser cultivada dentro do relacionamento. Não basta amar. É preciso alinhar o casamento com Deus, porque o relacionamento sem Deus depende de emoções, mas o relacionamento com Deus é sustentado por princípios. Como está escrito em Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus entra, Ele se torna o elo que sustenta tudo. O perdão verdadeiro também foi essencial. Não aquele que esquece superficialmente, mas aquele que decide não usar o passado como arma. Isso só é possível através da cruz, porque na cruz nós aprendemos que fomos perdoados primeiro. A Bíblia diz em Colossenses 3:13: assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Sem isso, não existe restauração duradoura. E o resultado disso tudo é prova viva do poder de Deus. Um casamento que estava destruído, hoje vive em paz, amor e propósito. Isso mostra que Deus não apenas conserta, Ele transforma, Ele pega o que estava quebrado e usa como testemunho para curar outros. Como está escrito em Joel 2:25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus não devolve apenas o que foi perdido, Ele entrega algo maior, mais maduro, mais forte. Se existe algo a entender aqui, é que não importa quão destruída esteja a situação, Deus ainda pode restaurar. Mas a restauração começa quando alguém decide se render, não esperar o outro ou dar, mas permitir que Deus comece a mudança dentro de si. Porque quando o coração se alia com Deus, ele se torna instrumento de transformação, e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Existe um tipo de dor. 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 Existe um tipo de dor.
Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor. Existe um tipo de dor.